Opa! E aí, eis que a 18ª rodada, falando de 18ª rodada ainda, terminou na segunda-feira que passou, com um jogo incrível entre Fluminense e Avaí. Avaí que não ganhava de ninguém, e eu tenho dito em outros áudios também, que Avaí, CSA, Chapecoense, esses três principalmente, Goiás, não ganham de ninguém, mas uma hora vão ganhar. Falei isso antes do jogo do Fluminense e o que aconteceu? Aconteceu que o Avaí chegou e ganhou do Fluminense. No jogo oficial da estreia do técnico Oswaldo de Oliveira, dirigindo o time tricolor. Oswaldo que já chegou com o nego pedindo para ele sair. Chegou, perdeu o primeiro jogo, o pessoal já não queria, a torcida já não apoiou a contratação do treinador. Aí chega o primeiro jogo e perde pro Avaí, cara. Porra, time lá da faixa de baixo. Aí a torcida não aguenta. Aí na sequência o Fluminense teve um jogo agora no final de semana contra o Fortaleza, que seria um jogo difícil. O Fortaleza tá mais ou menos bem, né, no campeonato. Tá lá com o Zé Ricardo fazendo o trabalho dele lá. E o jogo foi difícil realmente porque o Fluminense só conseguiu marcar o gol da vitória já no final do jogo, 40 minutos, se não me engano, segundo tempo, com o João Pedro. Então agora o Fluminense, que é o 17º colocado, com 15 pontos, porque ganhou do Fortaleza, vai jogar hoje, terça-feira, né, contra o Palmeiras. Palmeiras, e ele poderá sair da zona de rebaixamento se vencer o Palmeiras. Né? Fluminense é 17º com 15 pontos. E esse jogo contra o Palmeiras é um jogo atrasado, de uma rodada atrasada. E no domingo o Fluminense completa aí o primeiro turno, jogando contra o Corinthians lá em Brasília. E é um jogo também difícil, porque o Fluminense, como já falei, 17º, encara o Corinthians, que é quarto colocado. O Corinthians, que agora no final de semana estava numa condição boa de jogo, mas deu mole e o Ceará acabou empatando o jogo contra o Corinthians. O Flamengo agradece, né, porque o Corinthians estava chegando e tudo mais, então conteve aí e o Flamengo avançou. O Flamengo agradeceu a esse empate. Então o Fluminense joga contra o Corinthians no final de semana lá em Brasília. E sobre o Fluminense, mais alguma coisa? O Fluminense continua naquela situação difícil financeiramente. A situação de Fluminense, Botafogo, Vasco é complicada financeiramente. E ainda tem um problema, o Fluminense deve ter parte da venda do jogador do Pedro agora, pode ter penhorado ainda por conta de problemas que o Fluminense teve na venda do Gerson, que já está no Flamengo. Olha só como as coisas ficam sempre cada vez mais difíceis para quem já está vivendo um mau momento. Então o torcedor tricolor amanhã tem que estar presente nesse jogo, para dar uma força aí. O jogo não é fácil, o jogo é lá em São Paulo. O jogo não é fácil, Palmeiras precisando pontuar. Palmeiras que vem perdendo para o Goiás aí no final de semana e conseguiu virar o jogo no finalzinho também. Né? Vai agora para a segunda partida sob o comando lá de Mano Menezes. Então, jogo com característica de difícil, mas o Fluminense precisa ganhar 11 partidas, no mínimo 11 partidas nessas 20 que ainda faltam, ou seja, essa do Palmeiras, né? E 21 jogos, né? Palmeiras agora, o Corinthians e mais 19 jogos do segundo turno. O Fluminense vai precisar ganhar pelo menos 11 desses 21 jogos que restam para fugir da situação de segunda divisão, né? E o Vasco, hein, rapaz? E o Vasco da Gama? Sábado pela manhã, 11 horas, bom tempo, Vasco e Bahia. Quem pensou que o Vasco ia pegar mole nesse jogo contra o Bahia se enganou.
Eu em nenhum momento, eu botei no meu bolão, no bolão que eu faço, empate, né? Porque eu tenho acompanhado, como eu digo sempre no outro, eu tenho acompanhado o Bahia desde 2017 e o Bahia vem fazendo uma boa campanha. O Bahia, se eu não me engano, está na sétima posição. Sétima posição com 30 pontos. Aí você vê o Flamengo, que é o líder, tem 39. Aí você vê o campeonato que o Bahia está fazendo. E então o Vasco encarou o Bahia achando que ia encontrar uma moleza, né? Pelo menos para o torcedor. O jogador não, o jogador sabe que não é mole, que não tem jogo fácil, né? E o Bahia veio aqui, ó, pimba, 2-0 no Vasco. Gol de Gilberto e um gol do Nino Paraíba, dois jogadores que formam uma espinha dorsal muito forte do time do Bahia, né? Então o Vasco perdeu por 2-0, a torcida protestou e tudo. O Vasco é o 15º colocado, está ali namorando ali com a zona, com o Z4, com a zona de rebaixamento. E o próximo jogo, o próximo jogo do Vasco, o Vasco joga contra a Chapecoense lá na Arena Condá. Jogo mole? Não é não. Não é jogo mole. Mas é aquele negócio que eu tenho dito sempre. Se Vasco, Botafogo e Fluminense quiserem alcançar alguma coisa nesse campeonato, tem que ganhar esses caras. Eu estou sendo chato repetindo isso toda hora. E o Vasco agora vai encarar mais um concorrente nessa situação, que é a Chapecoense lá na Arena Condá. E lá não é mole não, hein? Lá não é mole não. O Vasco vai ter que capinar sentado para conseguir pelo menos um pontinho lá, o que é bastante difícil. No meu bolão que eu tenho feito aí, não dá. Não vai dar para colocar Vasco, cravar Vasco não. Tem que pensar bem nesse jogo aí, partindo do empate, que aí você já começa marcando ponto no bolão. Botafogo joga no próximo sábado contra o Ceará. Botafogo 10º colocado, Ceará 12º. Confronto direto também, na mesma situação que eu falei agora do Vasco, né? Vai pegar está mais do que provado pela colocação de ambos que o confronto é direto, né? Botafogo, que agora ontem, no domingo, anteontem, né? Já estamos na terça-feira. Anteontem, no domingo, jogou contra o Atlético Mineiro no Engenhão e ganhou por 2-0. Teve polêmica lá por causa de VAR, pênalti marcado a favor do Botafogo, uma cobrança de falta. Igor Rabelo abriu um pouquinho o braço, e ali ele deu azar, porque foi no susto que o cara abriu o braço, no susto, até para se proteger, né, da cobrança de falta bolada e tudo mais. E nessas condições o pessoal não está perdoando, o VAR manda marcar e botou na cal e ainda expulsou o Igor Rabelo, que já tinha tomado o cartão por ter feito uma falta, e fez essa penalidade, corretamente tomou o cartão vermelho e foi expulso, né? Vamos ver aqui. O Botafogo ele está numa condição boa, porque com a pontuação que ele está, ele pode chegar ao 8º colocado. E o Botafogo ele se deu bem nesse campeonato porque começou muito bem. Com a pontuação que ele está, ele pode chegar no máximo ao 8º colocado, desbancando o Atlético Mineiro, daqui também joga no final de semana, e está com 27 pontos. Então, se o Atlético Mineiro não conseguir pontuar e o Botafogo conseguir pontuar, né, nesse jogo contra o Ceará, acho difícil também, o Botafogo pode chegar ao 8º colocado aí, desbancando o Atlético Mineiro, né? Deixa eu ver aqui. Correto. Agora, falando aqui, de Flamengo falar por último aqui, agora, o que houve com o Cruzeiro, hein, rapaz? O Cruzeiro me toma uma goleada dentro de casa, 4-1. Uma situação complicada pra caramba. Rogério Ceni deu entrevista coletiva depois do jogo e a coisa não tá boa lá. Desde o jogo passado, quando o Cruzeiro foi desclassificado, que o Thiago Neves deu lá uma opinião lá falando sobre uma escalação mal feita lá do treinador Rogério Ceni. E agora, nesse final de semana, depois do jogo, o Rogério Ceni chutou o pau da barraca, falando que para ficar no Cruzeiro ele vai ter que ter respaldo da direção. É porque eu nunca vi uma entrevista de um treinador como eu vi essa do Rogério Ceni, trecho, né, do Rogério Ceni. Na hora que eu vi também no jogo contra o Atlético, quando o Cruzeiro foi eliminado da Copa do Brasil,
o Thiago Neves falando daquele jeito do trabalho do treinador, que estava chegando, eu achei estranho também. O cara meteu a boca mesmo, falou. E agora eu não sei como é que está o clima lá dentro. Não deve estar muito bom não, né? Não deve estar muito bom. O cara fala do treinador, o treinador vem, na hora da entrevista coletiva também abre o verbo ali, então alguém tem que sentar e conversar aí para tentar colocar as coisas nos eixos, né? Então o Cruzeiro tomou de 4-1, tomou um show de Everton Cebolinha, um show, né? E 4-1 assim ficou esquisito, ficou feio, né? Ficou bastante feio. E o que acontece é que o Cruzeiro no final de semana vai ter um jogo intrincado. Cruzeiro e Palmeiras. Cruzeiro e Palmeiras, reencontro de Mano Menezes, que agora está no Palmeiras, vai reencontrar o Cruzeiro, que ele acabou de deixar outro dia aí. Um jogo interessante com vários aspectos, inclusive esse aspecto do reencontro, né, do ex-treinador com o ex-clube que ele dirigia. E falando sobre a seleção brasileira jogou na sexta-feira contra a Colômbia. Um jogo interessante por conta da volta do Neymar. A seleção fez 1-0 com um gol de cabeça lá do Casemiro, do volante. E depois a Colômbia virou. É tarde já, né? Depois a Colômbia foi e virou o jogo com muita facilidade, né? Neymar voltou. O primeiro tempo da seleção brasileira não foi muito legal, não. No segundo tempo, né, certamente houve aquele papo dentro do vestiário. Todo mundo sabe, aquele aperto, aquela pressão lá. Estamos diante do público brasileiro, estamos jogando contra a Colômbia, a gente não pode dar esse mole. E a seleção brasileira jogou melhor e empatou o jogo. Poderia ter vencido o jogo no segundo tempo. O Daniel Alves botou mais uma vez o Neymar na cara do gol e ele foi lá e fez o gol dele nessa volta dele, depois desse monte de polêmica, depois de mais uma lesão. Mas é aquele negócio que eu tenho dito, né? Algumas pessoas foram contra a convocação do Neymar. Mas o único que pode fazer um carinho no Neymar é o povo brasileiro, se quiser, e a direção técnica da seleção brasileira. Porque o Neymar está sendo esculachado lá fora, né? Ele está fazendo o que quer com ele. E se o próprio treinador da seleção brasileira não abraçar o jogador, perde o jogador. Perde o jogador, perde a seleção brasileira também. Porque o Neymar pode ter mil problemas, mas ele é fundamental dentro dele. Então a seleção brasileira empatou esse jogo agora. E hoje, na madrugada de hoje para amanhã, enfrenta a seleção peruana, que já cansou de jogar aí agora, jogou 2 vezes seguidas na Copa América, agora vai para o terceiro jogo contra a seleção peruana. É um jogo relativamente fácil, né, digamos assim, seleção peruana sem Guerreiro. E o treinador Tite, eu acho que deve fazer bastante experiência, colocar o Vinícius Júnior para jogar, né, dar uma chance de mais tempo para o Bruno Henrique, muito embora a torcida do Flamengo ache até melhor que ele não se sacrifique, não se canse, porque tem um jogo importante no final da semana contra o Santos, né? Mas para o jogador Bruno Henrique é muito interessante para ele jogar esse jogo, jogar 20 minutos, vamos supor. A pessoa jogar 20, 30 minutos com a camisa da seleção brasileira, né, e jogar bem, fazer gol. O jogador volta estimulado, não vai ter nem cansaço, volta com um estímulo total para o jogo do final de semana entre Santos e Flamengo. A 19ª rodada vai ter agora 4 jogos no sábado que vem e 6 jogos no domingo. Na 19ª rodada, vamos ver aqui, Flamengo e Santos, 17 horas, né, em Maracanã. Flamengo, que no final de semana agora que passou, era o maior favorito da rodada e confirmou isso vencendo o Avaí por 3-0. O Flamengo só está botando 3-3-3. Gabriel fez mais um gol, o time jogou muito bem, apesar de um apertozinho do Avaí, que nesse jogo contra o Flamengo eu não sei se está melhorando, se o Avaí melhorou, ou se o Flamengo afrouxou, deixando que o Avaí tomasse um pouquinho de gosto pelo jogo. Mas no final o jogo completamente dominado, completamente controlado, e o Flamengo venceu com tranquilidade. Vai encarar agora o Santos no confronto direto. Como eu estava falando agora há pouco, não sei se o Bruno Henrique vai chegar, vai ter tempo de jogar, e retorna ao Brasil na quinta-feira. O Flamengo joga no sábado, eu acho muito pouco tempo. Mas é só, o jogador já está acostumado a treinar com o elenco, já sabe mais ou menos o esquema de jogo, tudo mais, é só mesmo dar uma descansada, né, e ir para o jogo, para esse jogo muito importante, né, dessa rodada aí para o Flamengo, líder absoluto do campeonato. Estranho, falando aqui sobre Flamengo e Santos, envolver o Santos, eu tenho que falar.
Um pênalti maroto, né? Estranho o pênalti para o Santos no jogo do final de semana, né? Porque na minha visão, pelo que eu vi ali, para mim não foi pênalti não, mas eles lá é que sabem, né? Então, Flamengo e Santos no sábado, 17 horas. Palmeiras e Cruzeiro, como já falei, confronto também, confronto onde vai haver o reencontro do Messi, reencontro do Mano com o time do Cruzeiro, que está cheio de problema, né? Chapecoense e Vasco, 19 horas. Ceará e Botafogo, jogo às 21 horas. Os 4 jogos de sábado que vem, repetindo, para não ficar dúvida nenhuma. Flamengo e Santos. Repetindo, Flamengo e Santos às 17 horas. Palmeiras e Cruzeiro às 19 horas. Chapecoense e Vasco também às 19. Ceará e Botafogo às 21 horas. No domingo, 6 jogos. Atlético, 8º colocado, pega o Inter, 6º colocado, confronto. Esse jogo vai ser às 11 horas da manhã, logo de cara. Atlético Paranaense, 9º colocado, pega o Avaí, também às 11 horas. Avaí está lá na zona de rebaixamento. O Grêmio, 11º, pega o Goiás. O Grêmio também é bastante favorito nessa rodada. Se não me engano, é o mais favorito, mais favorito até do que o Bahia, que pega o Fortaleza, né? Grêmio e Goiás, às 16 horas. Fluminense e Corinthians, que vai ser lá em Brasília. Bahia, 7º colocado contra o Fortaleza. E às 19 horas, São Paulo e Avaí. São Paulo também bastante favorito por essa rodada aí. Mas tem que confirmar o favoritismo, né? Pro São Paulo é interessantíssimo, que perdeu esse jogo agora que passou, o Internacional. Então vai ter que lutar para ganhar esse jogo aí contra um adversário que é da zona de rebaixamento. Entendeu? Repito mais uma vez, não pode perder ponto para esse pessoal. Que vocês vejam, o Flamengo está com 39 pontos. Só nos jogos contra esse pessoal aí, o Flamengo faturou 18 pontos, né? Então, se o Flamengo venceu também agora no segundo turno, o Flamengo terá feito 36 pontos só contra esse pessoal. E isso é que faz a diferença na hora de conquistar o título e na hora de brigar pelo rebaixamento. Vê o Fluminense aí, não consegue ganhar desse pessoal. Tá certo? Então é isso aí. Esse papozinho aqui da madrugada sobre futebol. Vamos aguardar aí. Quarta-feira tem jogo aí de primeiro confronto aí de Copa do Brasil, né? Decisão da Copa do Brasil. Achei interessante que os treinadores resolveram fazer o apronto, cada um no estádio do adversário. Interessante isso, né? Interessante isso aí, fazer o apronto no campo do adversário, isso é legal. A Internacional vai fazer na arena lá do Atlético, e o Atlético Paranaense também vai fazer lá na arena do Internacional. Eles procuram sempre dificultar, né? Mas está havendo uma parceria aí, e isso eu acho muito legal essa parada aí. Tá certo? Então, no mais aí, ó, um bom início de semana, uma boa semana para nós, com muita paz, tranquilidade, guarda e segurança do Pai. Ok? Bom dia.